A Fórmula 1 é uma categoria que existe há 71 anos, reunindo grandes pilotos em corridas pelo mundo, mas ela não criou os Grand Prix. Os GPs existiam bem antes de serem agrupados em um campeonato, forjando lendas que inspiraram toda uma geração que correu nas primeiras eras da Fórmula 1. Um desses nomes era o de Tadzio Nuvolari. O italiano dominou onde quer que corresse, e é lembrado até hoje como um dos grandes nomes do automobilismo mundial. Há quem diga que o automobilismo surgiu no mesmo instante em que haviam dois carros construídos. O fato é que as corridas surgiram desde cedo, e o período entre as duas grandes guerras foi marcado por pilotos que andavam na corda bamba entre o heroísmo e a loucura. Loucura talvez seja até uma forma educada de se referir às corridas da época. Os carros desenvolvidos para os Grand Prix eram extremamente potentes e atingiam grandes velocidades. Por outro lado, a segurança era inexistente. Capacetes de couro, quando existiam, freios de capacidade duvidosa, blocos de feno para amortecer impactos e nenhuma separação entre o público e o traçado. Em meio a essa maluquice, os pilotos eram reverenciados e tratados como super-heróis da mesma forma que os pilotos de aviões de combate eram tratados durante as guerras. Em meio a essa aura de heroísmo surgiu Nuvolari. Tadzio George Nuvolari nasceu no dia 16 de novembro de 1892, em Casteldario, próximo de Mantua, na Lombardia. O seu tio, Giuseppe, era campeão de ciclismo e competia em motos, servindo de inspiração para o italiano. Em 1904, o seu tio o ensinou a pilotar motos, e aos 23 anos, o futuro piloto conseguiu a habilitação para conduzir. Mas então veio a Primeira Guerra Mundial, e o jovem Tadzio foi convocado para ser motorista no exército italiano. Reza a lenda que certa vez o italiano perdeu o controle do carro e saiu da estrada. O oficial que o acompanhava o repreendeu, dizendo para ele que esquecesse a direção, já que ele não servia para isso. Em 1917, Tadzio casou-se com a italiana Carolina Perina, e em setembro do ano seguinte nasceu o primeiro filho, Giorgio. Em julho de 1920, Tadzio correu de moto pela primeira vez no Circuito Internazionale Motorístico em Creona. No ano seguinte, foi a vez de se aventurar nos carros, obtendo o terceiro lugar na Coppa Veronese di Regolarità. Com o interesse crescendo cada vez mais, Nuvolari participou no ano seguinte de 3 corridas de motos e uma de carros, onde foi segundo. A carreira profissional começou para valer em 1923, já em seus 31 anos de idade. No ano seguinte, Nuvolari venceu no Golfo del Tigullio com o Bianchi 2.0 e no circuito del Savio conheceu o então jovem Enzo Ferrari. Embora brilhasse nas motos, Tadzio ia aos poucos se aprofundando nos carros. Por causa de seus desempenhos, o nome de Nuvolari era cogitado para substituir Ascari na Alfa Romeo, mas o diretor da marca, Vittorio Giano, não aceitou. No ano seguinte, o piloto sofreu 3 acidentes bem graves. Em um deles, por sinal, um jornal alemão chegou a divulgar a morte de Tadzio. Em 1927, o italiano, já recuperado dos acidentes, disputou a sua primeira Mille Miglia. Em 1928, Nuvolari não só definiu que seguiria apenas com os carros, como também montou a sua própria equipe, a Scuderia Nuvolari. Com 2 carros Bugatti, a primeira vitória veio na estreia, com um triunfo no GP de Trípoli. No mesmo ano, venceu em Verona e no circuito de Alessandria. Em sua quarta Mille Miglia, Nuvolari venceu e marcou o tempo recorde. Para vencer, Tadzio desligou os faróis do carro e se aproximou do seu ex-sócio, que liderava a prova. Esse era o tipo de coisa que aos poucos foi construindo a lenda acerca de Tadzio. O italiano deu à Scuderia Ferrari a primeira vitória de sua história. Além de competir em subidas de montanha, o italiano também venceu nas provas de Cuneo Colli della Maddalena, na Vittorio Veneto Consiglio e na Tourist Trophy. Em 31, o piloto disputou 20 corridas, vencendo 7. Entre elas estão a Targa Florio, o GP da Itália e a Coppa Ciano. No ano seguinte foram outras 7 conquistas, incluindo o GP de Mônaco e novamente a Targa Florio. O ano de conquistas lhe rendeu o título de campeão italiano e internacional. Em 1933 foram outras 11 vitórias, com o terceiro título na Mille Miglia, a vitória nas 24 horas de Le Mans e os GPs da Tunísia e Nîmes. No GP de Mônaco, Nuvolari disputava a vitória com Varzi, quando o motor de seu Alfa Romeo pegou fogo. O piloto desceu do carro, empurrou o veículo em chamas por 200 metros, cruzou a linha de chegada e caiu exausto. Mesmo com o esforço, Nuvolari foi desclassificado. No mesmo ano, o piloto saiu da Ferrari e a bordo de um Maserati venceu na Bélgica, em Nice e na Coppa Ciano. Em San Sebastián, na Espanha, um novo acidente violento. O ano seguinte não foi fácil, em grande parte devido aos regulamentos dos GPs. A Mercedes-Benz e a Auto Union estrearam nas corridas e passaram a dominar as provas. Nuvolari não conseguia competir contra as flechas de prata, e em abril o piloto sofreu seu pior acidente, no circuito Bordino, na Itália. Um mês depois, o italiano já estava competindo em Avosrunen, na Alemanha.
Tadzio chegou em quinto, com um carro adaptado para que seu pé esquerdo operasse todos os pedais. De 23 provas, Nuvolari abandonou 9 e venceu as corridas em Modena e Nápoles. Já que o italiano não conseguia vencer os alemães, então por que não se unir a eles? O italiano negociou com a Auto Union e até fez testes, mas a oposição dos pilotos da equipe foi maior e a vaga não veio. Sem alternativas, Tadzio voltou a correr pela Ferrari em 1945. Pela equipe italiana, o piloto venceu Ipau, Bergman, Biella e Turing. No GP da Alemanha, em Nürburgring, Nuvolari venceu os 5 Mercedes e os 4 Auto Unions a bordo de um Alfa P3 bem menos potente. Após vencer no circuito de Modena, Nuvolari bateu no GP de Trípoli. Mesmo com ferimentos, dor e recomendação para ficar de repouso, o piloto correu no dia seguinte e chegou em oitavo. Em carros inferiores, o italiano superou as flechas de prata nas corridas em Barcelona, Budapeste e Milão. Nos Estados Unidos, uma vitória na Vanderbilt Cup, em Long Island. O ano seguinte foi marcado pela morte do seu filho Giorgio e apenas uma vitória no GP de Milão. Nuvolari sofreu outro acidente e, por mais que tentasse, não conseguia superar os alemães mais potentes. O Auto Union Type C de 6 litros tinha 520 cavalos de potência. O Mercedes, por sua vez, chegava a 646 cavalos. Em 1938, novas regras criaram duas categorias distintas, uma de 3 litros para carros sobrealimentados e outra de 4,5 litros para carros aspirados. Nos treinos para o GP de Pau, o carro de Nuvolari pegou fogo e o piloto teve queimaduras no rosto, braços e pernas. Foi um acidente sério, a ponto de fazê-lo pensar em desistir, mas a carreira seguiu em frente e ele foi até os Estados Unidos para testar em Indianápolis. Quando voltou, Tadzio finalmente assinou com a Auto Union para substituir Bernd Rosemeyer, que havia morrido em uma tentativa de quebra de recorde. O italiano então venceu os GPs de Monza, Donington Park e Belgrado. Mas então a guerra novamente veio e nenhum GP foi disputado no período. Em 1946, o italiano perdeu o segundo filho. Mesmo com a tragédia, Nuvolari seguiu em frente. Na Copa Bredzi, disputada em Turim, outra peça para a fantástica carreira. O piloto liderava a prova quando o volante se soltou. Após passar pela frente dos boxes agitando o volante em mãos, Tadzio deu mais uma volta controlando o carro somente com a coluna de direção. Foi só aí que o italiano conseguiu parar e consertar a quebra. Ele ainda chegou em 13º lugar, mesmo com problema. Durante o ano, Tadzio correu 19 provas e venceu 3, incluindo a última vitória internacional em Albi, na França. No ano seguinte foram outras 6 corridas e uma vitória em Parma. O piloto, já com os seus 55 anos, correu a Mille Miglia, o que foi considerado uma loucura completa. Ainda assim, o piloto só não venceu a prova porque a chuva fez o seu carro aquaplanar, abrindo caminho para Clemente Biondetti vencer a prova. Em 1948, o italiano correu em 5 provas e não obteve bons resultados. Em sua 15ª Mille Miglia, Tadzio bateu com seu carro Sistalha nos treinos e não houve tempo hábil para consertá-lo. Na véspera, Enzo Ferrari ofereceu um modelo 166S e com ele o piloto deu um show de pilotagem na pista. Os shows continuavam. Na corrida de Pescara ele liderou. Em Roma ele fez 12 minutos de vantagem. Em Livorno outros 20 minutos e em Florença 30. O carro não era confiável e durante as provas algumas peças como o capô, paralamas e parafusos se soltavam. As quebras acabaram impedindo o piloto de ser campeão do ano. Em 1949, Tadzio não correu e no ano seguinte disputou apenas algumas provas. No Giro de Sicília e na Targa Florio, a caixa de câmbio quebrou logo de cara. Na subida de montanha de Palermo Monte Pellegrino, ele foi o primeiro na sua categoria com o Sistalha 204. Aquela seria sua última vitória em sua última corrida. Após deixar as pistas, Tadzio virou uma lenda. Enzo Ferrari disse certa vez que ninguém concilia como ele uma incrível sensibilidade sobre o carro e uma coragem não humana. Para Ferdinand Porsche, Nuvolari era o maior piloto do passado, do presente e do futuro, e o seu ex-companheiro e rival Attili Varzi o considerava não um mestre, mas um artista de pilotagem. Entre as homenagens que recebeu, alguns carros lembravam seu nome, como o carro Sistalha 202 Spider Mille Miglia dos anos 40, que ficou conhecido como 202mm Nuvolari, a Alfa Romeo Nuvola de 1996 e o Audi Nuvolari de 2003. Tadzio Nuvolari se manteve em casa nos seus últimos dias. Com a saúde debilitada e com paralisia do lado esquerdo da face, o italiano dizia aos amigos que eu, que poderia dominar qualquer carro, fui incapaz de controlar meu próprio corpo. Tadzio faleceu no dia 11 de agosto de 1953, aos 61 anos em sua cama, diferentemente de muitos outros pilotos, que morreram ao volante de carros em uma época que a segurança estava em segundo plano. Se você gostou do vídeo, dê o like, ele é muito importante. Se você não é inscrito e quer conhecer mais sobre Fórmula 1, inscreva-se no canal.
Dúvidas, sugestões ou críticas são sempre bem-vindas. Deixe aqui nos comentários. Até a próxima!